exposição. Porque, assim, eu estava até lendo, nem preparei nada, não, vou falar aqui de improviso mesmo, né? Porque eu estava lendo mensagens do astral para buscar mais informações, né, sobre os Cristos. E foi muito legal a busca, porque eu até sugiro que todos mesmo, que não estejam escalados para ler, né, que tentem estudar a parte do outro mesmo, né? Porque toda vez que a gente entra em contato assim com o estudo, né, porque a gente precisa apresentar ou porque a gente quer fazer um resumo, esse contato às vezes traz assim determinadas emoções diferentes. Hoje eu senti pela segunda vez, uma vez eu senti quando eu estava preparando uma palestra para o curso de médiuns e foi sobre Lupércios, né? Com Lupércios. E eu fiquei muito emocionada e tal. E hoje eu estava lendo, e eu estava, assim, curtindo bastante, né, a leitura. Eu sempre gostei muito dos livros do Ramatiz, porque, eu não sei, me dá uma alegria ler o livro do Ramatiz, me dá alegria, ler a forma como ele fala, e quando eu leio as respostas, eu vibro junto com ele. Eu sempre senti isso. E sempre gostei de ler, já li alguns livros inteiros dele, mas não todos. E eu estava lendo essa parte do Mensagens do Astral sobre o Cristo, e eu resolvi ir lá na frente do livro e li sobre o Ramatiz em si, né? Quem era o Ramatiz, que tem um trecho nesse livro explicando sobre quem é o Ramatiz. Aquilo foi me envolvendo de uma forma que eu fiquei assim, mas muito tocada, Adolfo, muito. E eu fiquei até feliz por eu ter sentido aquilo. Inclusive, eu vou até buscar mais informações sobre... Você deve saber também alguma coisa, né? Da Fraternidade da Cruz e do Triângulo, né? Que é justamente o Oriente e o Ocidente, né? Trabalhando juntos. Então, essa fraternidade representa, né? Esses dois tipos de pensamentos, né? E nós temos essa visão diferenciada, né? Do Oriente e do Ocidente, e o Ramatiz ele procura justamente unir isso tudo. E é muito bacana. E eu comecei a compreender, porque eu sempre me questionei por que o Ramatiz, né, essa questão dos cristos, a gente tem conversado muito sobre isso. E a gente não vê isso muito em outra literatura, né? É porque talvez o Ramatiz, né, tenha participado dessa linha mais do Oriente, e como somos ocidentais, talvez seja essa uma dificuldade em seguir muito o pensamento dele, né? Não são todos os espíritas que seguem o pensamento do Ramatiz, né? Mas ele é fantástico, eu acho que ele traz assim informações que você não vê em lugar nenhum, né? Então vamos lá, nas consciências arquiangélicas, o que a gente pode dizer aqui? Primeiro, eu fiquei até um pouco confusa aqui no início, e no final eu quero que a Adolfo me explique, mas vou falar sobre os arcanjos. Bom, arcanjos eles podem também ser chamados, né, de engenheiros siderais ou cristos mesmo, né? E é um nível que está assim acima do nível angelical, que seria o nível de Jesus, por exemplo. E dentro de cada nível, assim como nós, né, no nosso reino nominal, nós temos uma diferença de nível evolutivo, né? Tem uns que estão no nível 2, outros no nível 5, outros no nível 8. Tá? E assim acontece com todos os reinos, né? O reino angelical também. Jesus, a gente não sabe em que nível que ele está, que se ele já está mais para o arcangelical, que eu acredito que seja, ou acabou de chegar, eu acredito que não. Então, todas esses reinos têm uma graduação, né? E o reino dos arcanjos não é diferente, porque a lei universal ela é uma só para tudo e para todos, né? Então, assim, dentro do reino dos arcanjos, eles também têm essas diferenciações. E, assim, eu acho que o que nós podemos entender, pelo menos o que eu entendo, né? Hoje, talvez amanhã a gente tenha outras informações, ou talvez também eu esteja aqui enganado um pouquinho na minha informação, mas eu entendo assim que os arcanjos, ou os cristos, né? Se a gente trocar o nome para Cristo, a gente pode ver que tem os cristos planetários, e aí tem os cristos solares, os cristos das constelações ou das galáxias primeiro? Acho que das Constelatórios. galáxias, né?
Então, os arcanjos ou cristos ou como é que chama? Os engenheiros siderais, eles são o nosso elo vivo entre Deus, né? E entre Deus e nós. Eles são o elo vivo. Então, eles captam o pensamento de Deus, né? E eles transformam esse pensamento de Deus através, né, de um processo que nós não sabemos nem explicar, porque nós não temos nem evolução suficiente para compreender exatamente como isso funciona, né? Mas a gente tem os 3 níveis, né, os 3 princípios, que são o princípio incriado gerante, que é Deus, que é incriado, né? O princípio criado criante, que no livro do Ramatiz diz como Cristo cósmico, né? Que é o amor, né? Ele pode ser significado como o amor puro. E o princípio criado, que, segundo ele, é o Espírito Santo. Agora, às vezes eu me confundo um pouco com essa classificação, mas deixando a classificação de lado, que eu acho que a gente pode, isso não interfere tanto, né, na essência do conhecimento, a gente pode dizer que é isso, o Deus pensa, Cristo vem e reproduz aquele pensamento através da materialização daquilo tudo. E ele é responsável por alimentar toda essa criação. E o Jesus foi, no caso, o representante, segundo, né, o Ocidente, segundo até o Ramatiz mesmo, ele foi realmente o melhor representante do Cristo planetário aqui na Terra. Krishna, Buda, também foram outros, tiveram outros, Hermes, também foram espíritos que representaram o Cristo na Terra muito bem também. E pode até ser, né, que o povo oriental, de repente, acha que Buda seja o médium perfeito do Cristo, né? Assim como nós falamos de Jesus. Mas o próprio Ramatiz, ele diz que Jesus realmente ele foi assim, ele é um ser especial, né? E foi realmente o melhor representante já visto aqui na Terra, né? E que mais? Aí, Adolfo, você coloca aqui os 7 anjos, que eu não entendi muito bem. Se você está falando de anjo ou de arcanjo, porque uma hora fala que são os arcanjos e aí são 7 arcanjos, mas depois tem os nomes do Miguel, Gabriel, Rafael, Jofiel, Samuel, Uriel, Ezequiel, que eu não entendi se eles já são arcanjos ou se eles são anjos. Mas vê qual é a linguagem, não tá? Os 7 arcanjos. Pois é, mas aí vem Miguel, o anjo protetor, Gabriel, o anjo da anunciação. Então, porque todos os arcanjos são anjos. Agora, nem todos os anjos são arcanjos. Por isso que fizemos essa jogada aí de palavras. Tá, então isso aqui seria, na verdade, uma denominação que nós damos, né, a esses arcanjos. Você pode falar o arcanjo Miguel, né? E aí você colocar que ele é um anjo, inquestionavelmente. Né? O arcanjo Gabriel, o arcanjo e tal. Mas é só para fazer essa diferença. Mas são todos eles anjos. Tá. Isso aí também obedecendo a uma nomenclatura muito mais católica, mas também tem a sua fundamentação lá atrás. Né? De onde eles tiraram esses nomes? Esses nomes fizeram parte de alguma história, de algum momento, e eu não tenho, eu acho que a sociedade, do modo geral, não tem. Né? Mas o Ramatiz esclarece, todo arcanjo é um anjo, mas nem todo anjo já é um arcanjo. Até porque assim, estão em categorias diferentes, né? Assim, em termos de evolução. Né? E essa nomenclatura aí, Miguel, anjo da sabedoria, isso é muito da teosofia ou das obras esotéricas, não é especificamente do espiritismo. Mas como não interfere negativamente em nada, colocamos a visão. Não interfere. Eu só fiquei meio confusa porque fala dos 7 arcanjos e depois a gente denomina como anjo disso, anjo daquilo, né? E aí eu fiquei meio assim confusa. Agora, há muita confusão em relação a isso junto à Igreja Católica, né? Porque se você vai buscar informação, é muito confuso. Cada um fala de uma forma, cada um dá uma hierarquia diferente e fala de algumas coisas que eu não sei nem explicar. Então, eu procurei me focar mais realmente no Ramatiz, até porque essa foi a sua instrução, né, do pai Joaquim. A fonte
A nossa fonte é Ramatiz, para falarmos desse assunto. Isso. Porque ele realmente destrincha tudinho, ele fala em minúcias, né, em detalhes sobre todos os Cristos. Mas, basicamente, o que eu, né, posso resumir desse capítulo aqui, que já é pequeno, é isso, é que o arcanjo ele é o elo, né, entre nós e Deus, é ele que capta o pensamento de Deus e transforma isso tudo, em tudo que a gente vê aqui, é o arcanjo, né, o Cristo, que alimenta tudo que é criado, não é? E ele é o significado do amor, né, o amor puro. Então, é isso que eu posso dizer. O que mais? Eu acho que é só, Adolfo. Deixa eu fazer uma pergunta para você, que serve a todos nós. Você, refletindo sobre os arcanjos, o que é que muda na sua vida? Olha, uma das coisas é que eu sei que ainda tem que andar muito, né? Não, isso aí... A gente imagina. Mas eu acho que os arcanjos, eles significam algo que ainda nós que estamos estudando sobre os Cristos e tal, até faz com que ele fique mais próximo. Mas, quando a gente fala isso para outra pessoa, é a mesma coisa que nada, porque para eles Cristo é Jesus, entendeu? E mesmo Jesus está longe deles. Eu acho que essas informações todas faz com que a gente se aproxime mais de Deus e de toda a criação. Faz com que a gente entenda melhor, né, o que é isso que a gente está vendo aqui na frente. E como tratar bem, se ele é o amor, então amor é a base de tudo. E é o que a gente tem que buscar, não é? E mudar a minha vida. Você lendo uma página que é um material inerte, qual é a causa? Letras e mais letras, palavras e mais palavras e frases. Qual é a causa para mexer com a sua emoção? Que é uma emoção que eu tive hoje? Pegando as suas primeiras palavras. Olha... Ali são letras, são palavras, são frases, aquela coisa. E como é que essa coisa mexe com a sua emoção? Eu vou te falar que no fundo, eu me sinto próxima a Ramatiz. Fala. Eu não sei. Fala, Silvio. Gente, é um item muito difícil para nós. O que é que nós aprendemos tudo? Cuidar de nós para que possamos cuidar dos nossos semelhantes. Se nós tivermos essa tendência natural, a preocupação com o social, nós estaremos nos melhorando na nossa sensibilidade. Porque já que Cristo é sinônimo de amor, quem melhor representou esse Cristo foi Jesus. Então, você vai falar sobre Jesus, vai cuidar de alguma coisa em nome de Jesus, vai fazer alguma coisa em nome de Jesus, mas a palavra semelhante é que está ficando em segundo plano para nós. Nossos semelhantes são os nossos irmãos, não é isso? Que nós já aprendemos que somos um só com Deus. E nós não conseguimos ainda. Olha quantas atrapalhadas nós ainda fazemos com os nossos semelhantes, ou seja, com os nossos irmãos, com os nossos seres biológicos, iguais a nós, filho de alguma mulher, igualzinho a todos nós. E nós não estamos atentos. Tanto é que nós temos ódio, ainda demonstramos lutas, guerras, mandamos matar, nos saciamos, ficamos em êxtase quando tiramos a vida de alguém, é exatamente porque nós não conseguimos entender. Jesus não falou? Ama a Deus sobre todas as coisas para poder ter condição de amar os seus semelhantes, quer dizer, os outros humanos iguais a nós. E nós ainda vivemos nessa luta, que é uma maravilha. Mas vamos falar. O Silvio ia falar. Fala, Silvio. Não, o que eu posso dizer é que eu sei que a Ritinha ela curte muito o Ramatiz. Inclusive, ela já me disse, né, que acho que um dos desejos dela era, uma vez na erraticidade, sentar-se numa árvore e assistir Jesus, de repente o Buda e o Ramatiz falando sobre as coisas, né, do universo, e ela poder fazer as perguntas para eles, né? Então, eu acho que ela já é próxima deles.
Tomara que aconteça e ela traga para nós as respostas. Né? Leva um gravadorzinho aí, Rita. Você sabe alguma coisa da Fraternidade da Cruz e do Triângulo? Que o da Cruz é o que significa, né, os cristãos do Ocidente, e o do Triângulo seriam, né, os ensinamentos do Oriente, né? E seria uma função dos dois ensinamentos, né, que seria o ideal. Mas você arrumar. Você para ter algumas informações assim mais do nosso plano, é no livro A Vida Além da... Não. Mensagem do Grande Coração. Ditado do Grande Coração. Ditado também ao Exílio. E quem foi o intermediário do Ramatiz foi Atanagildo. Mensagem do Grande Coração. Ele vai descrevendo como é a colônia, o que se tem dentro da colônia, que de vez em quando nós fazemos aí alguns devaneios, né? Principalmente aquele lindo devaneio que acho que todos nós já nos acostumamos, que é elaborarmos os chafarizes, jogando aquelas águas em forma de cruzadas, elaboramos aqueles tapetes lindos, maravilhosos, para Maria passar por ali, desses chavarizes saindo a essência de agapantos, que a Maria adora agapantos. Então, tudo isso, de alguma maneira, está descrito no... Mensagens do Grande Coração, que você falou. Mensagens do Grande Coração. Para a gente ter assim, uma ideia da colônia que tem esse título. Mas é coisa assim que é só da imaginação. Nós elaborarmos as coisas maravilhosas para nós sairmos também da nossa rotina mental. Já que nós somos o que nós pensamos, temos que levar a sério esses pensamentos, essas frases. Se eu sou o que eu penso, vamos pensar sobre o Ramatiz? Olha, ele pode estar no infinito, em termos de distância. Não, ele estará onde nós estivermos, porque não existe distância entre nós e o Criador. Olha, se entre nós e Deus não tem distância, não tem espaço sideral, não tem nada diferente, porque ele é um pensamento, então não existe distância entre nós e Ramatiz, nós e Silvestre, nós e Pai Joaquim. Isso é uma coisa que a gente bota na nossa mente. E só em pensarmos nessas grandes consciências, a frequência da nossa mente já entra em outra dimensão. Hoje aqui nós temos aí já a hipótese, e o Ramatiz também fala, que é você viajar em outras dimensões. Então eu perguntei para ele também como era, se os aparelhos voadores, os discos voadores, poderiam vir outra dimensão, né? De outras partes do universo. Ele falou, o universo é uno, conforme a própria palavra identifica. Então eles podem vir de outra dimensão. Você vê só, imagina, daqui para Marte, nós botamos aí no livro, fazendo os cálculos pelos números que o Ramatiz deu, então a espaçonave deles levaria por volta de 72 horas, enquanto a nossa leva 6 meses para chegar até Marte. Por quê? Eles podem vir, além da velocidade natural deles, que é muito, muito, muito mais alta do que a nossa, eles podem vir de outra dimensão. E aí, chegar à nossa dimensão ali pela Ilha de Páscoa, chamada o ambiente da... Tem um nome próprio. A estação... Como é o nome ali? E aí, está aí nos nossos livros, mas também está na obra do Ramatiz. Nós perguntamos a ele, ele falou que deu-se o primeiro sinal foi Antílus. Nós perguntamos ao Ramatiz, ele falou, conforme já foi falado, com outro colega nosso, estação do encantamento. Então, ali na Ilha de Páscoa, os aparelhos podem sair da nossa dimensão, como podem chegar à nossa dimensão. Aqui também essa parte que ele fala dos princípios cósmicos, né, se assemelha aos 3 aspectos do universo do Pietro Baldi, né? Que ele fala do princípio criado gerante, que é Deus. No Pietro Baldi ele fala no pensamento, né? O criado criante, aqui é o Cristo cósmico, no Pietro Baldi seria a vontade, né? A energia, a vontade, e o princípio criado, o Cristo. No caso aqui, o Cristo planetário, não é? Que é o Espírito Santo. Mas o próprio Ramatiz fala, essas trindades foram criadas de acordo com a cultura. Né? E até o próprio Roden faz uma comparação com o éter, pegando o pensamento de Einstein e vai por aí afora. Na Índia tem Brahma, Krishna e Vishnu.
São nomes diferentes de acordo com a cultura, de acordo com o idioma. A nossa Fabiana, andando de caminhão. Olha, vê só que pobreza. Se ela entrasse num disco voador, ela ia de um país para outro aí na Europa em alguns segundos. Fica de caminhão. Olha que coisa. Deus Eu me não livre. entrei em nenhum disco voador. Boa noite a todos. Mas eu confesso que conduzo o caminhão olhando, vendo se eu consigo ver um disco voador nas montanhas em Espanha. Você vai ser abduzida. Aguarde. Vai pegar um atalho, né, Fabiana? É isso mesmo. Boa noite a todos. Boa noite. Aqui, Ritinha, o livro é esse, ó. Ah, tá. Mensagens do Grande Coração, ótimo. Você já leu, Carinha? Eu já li há muito tempo atrás, ele está todo marcadinho, mas agora não lembro mais nada. Vou reler para fazer uma palestra aí para gente. Afe Maria! Eu vou ler. Você tem esse livro? Não, esse não, mas eu vou arrumar e eu vou ler. Fala, Capinha. Uma pergunta. Ah, vai. Vai lá. Sobre o quê? Sobre o livro da Mensagens do Grande Coração? Você que está incorporado. Esse livro é muito bom, inclusive há aquela catedral com as 7 portas, que dá para 7 avenidas. À noite, as árvores e as flores iluminam tudo. À medida que o sol vai se escondendo, as flores vão dando luz. Portanto, relata lá no livro. O livro é interessante. Aí quem vai dar notícia para nós? Fala, Silvio. Não, só uma pergunta que eu fiquei na dúvida. Todo arcanjo necessariamente é um Cristo? Não, planetário, no caso? Não. Digamos, é melhor nós estabelecermos o que a Ritinha falou. Nós vamos ter, em todos os nomes, nós vamos ter níveis. Então, o Cristo acabou de ser um anjo, se graduou a um arcanjo, no nível 1, no nível 2, no nível 3, e vai por aí afora. Então, por isso que nós não podemos, assim, não temos uma resposta ao pé da letra do que você faz, que você perguntou. Eu acho que ele fala alguma coisa. Entrou naquela faixa e já consegue expressar o amor como uma constante universal, já não tem mais a separatividade, não tem mais nada isso, nada aqui. Emana de um ser crístico o amor. E nós não somos diferentes, porque quando nós já estamos dilatando a nossa consciência, esse amor também dilata. Ou seja, a nossa aura fica muito mais abrangente. Por isso que determinadas pessoas se sentem bem com a presença de outras pessoas que não ouviu, não conhece a entonação da sua voz, não sabe o seu nome, não sabe de onde veio, não sabe se é desencarnado ou encarnado, mas a emanação dessa manifestação do amor é uma coisa inconteste e não precisa de idioma conhecido, é a manifestação do ser. Por isso que a gente se emociona com determinadas músicas, com determinados pregadores, que mesmo que eles estejam falando em outras línguas, nós somos tocados pela emoção, porque sai a essência de quem fala tocando a essência de quem ouve. Ele responde essa pergunta aqui numa parte. Ele fala assim, o Ercílio mais pergunta. Nesse caso, é indiferente que se denomine Cristo, ou Logos, ou Arcanjo, porque se trata da mesma entidade, não é verdade? Aí ele diz, é natural que não possais avaliar os planos evolutivos das humanidades, e por esse motivo criais confusões em vossas perguntas e naquilo que vos estamos explicando. Realmente, um arcanjo, logos planetário ou solar, representa a miniatura de todos os atributos de Deus, como sejam a sabedoria, o poder, a vontade, a justiça e, obviamente, o amor, que é o princípio crístico. Aí ele fala, aí começa a estender sobre cada signo. O amor. Em sendo o amor o princípio crístico, então é esse princípio crístico que vai desenvolvendo. E nós também somos portadores desse princípio. Só não temos ainda a plenitude, a consciência, mas, conforme falamos, isso aí vai se expandindo gradativamente à proporção que nós formos desenvolvendo o nosso amor. Olha, qual é a tendência natural? Até assunto hoje, com alguém que nós estávamos falando, sobre nossas doenças. O que é isso? Nós já aprendemos. Temos que manifestar mais amor. Amor por nós, amor pelas criaturas, amor pelo Criador. Então, quanto mais se ama,
mas se revitaliza, a palavra da Joana de Ângeles. Então, qual é a tendência natural da sociedade? Acabar com a dor, acabar com o sofrimento, acabar com as doenças. A preocupação ou a tendência natural é tudo isso, deixar de existir. Porque nós vamos aprendendo a amar, 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 amar. Você vê só quantos médios fabulosos já tivemos no planeta. Uma boa parcela desses médios grandiosos passaram por dores fabulosas, em função da sua história, do seu passado. Mas, pelo menos, naquela encarnação, se conscientizaram. Qual é o meu papel diante da vida e do autor da vida? E realizaram. Então, eu tenho assistido muitas palestras do Divaldo e ele falando